Olá pessoal, eu sou o Felipe Ramos e este é o Boto Fé Nesse Som, podcast de música brasileira. Hoje nós vamos conversar com Barro, artista de Pernambuco que já lançou 2 álbuns de estúdio, o Miocárdio e o Somos, onde ele mescla a música universal com os ritmos regionais. Em 2019, ele lançou um clipe bem maneiro da música Cavalo Marinho. Confira esse papo super legal que eu tive com ele agora, aqui no Boto Fé Nesse Som, que só tá começando. Mas é tu comigo, eu fujo. Pode chover, pode esquentar, a noite cai, pode tremer, relampejar, a festa é popular. Pode chover, pode esquentar, a noite cai, pode tremer, relampejar, a festa. O Boto Fé Nesse Som tem o prazer de conversar agora com Barro, artista revelação dos últimos anos da cena de Pernambuco. Fala, Barro, tudo bem? Prazer é o meu. Agradeço aí a oportunidade, Felipe, tá falando com toda a rapaziada que escuta seu podcast e também um pouco mais diretamente com a rapaziada de Tocantins, que é um estado que eu ainda não tive a chance de ir. E queria muito chegar até aí, então o podcast ajuda aí a gente chegar um pouquinho. Tomara mesmo que algum dos produtores de Palmas esteja ouvindo esse podcast e consiga viabilizar a sua vinda pra cá, né? Pois é, estamos esperando. Barro, conta pra gente como foi o início da sua carreira como artista. Bom, eu toco há muito tempo e sou músico e tal, sou de Recife e tenho um trabalho relacionado muito a essa cena, né, de lá. E faz muito tempo que eu toco, mas eu tive várias bandas e tal. Só que há 2 anos atrás foi quando eu surgi e comecei o meu trabalho solo. E nesse trabalho solo, eu coloquei o nome Barro como nome artístico, né? Até então eu não usava esse nome. E aí eu me lancei, assim. Eu tenho uma construção que passa por muita coisa, assim, toquei rabeca, toquei percussão, tinha muita relação com a música tradicional de Pernambuco e do Nordeste, mas ao mesmo tempo sempre gostei muito de música pop, sempre gostei muito de sons do mundo, assim. Então termina que o meu trabalho sintetiza muito desse interesse, né, pela música popular brasileira, pela música pop. Então o meu som termina sendo a confluência dessas várias vivências que eu tive, né, como músico, como pessoa mesmo, né, também, como ser humano ali em Recife. E comecei em 2016 com o disco Miocárdio. Foi um disco que me apresentou para muita gente, assim, me comunicou. Fizemos várias cidades, vários festivais assim, pelo Brasil. E, mais recentemente, lancei o meu disco Somos. E como é que foi esse contato com o Mangue Beat? O que te influenciou ser de Recife e ter contato com o Mangue Beat? Cara, o Mangue Beat é um pilar, né, da música brasileira, né? Não só para mim, mas para toda a minha geração. O Mangue Beat é um elo de inspiração muito grande, né? Até para coisas que a gente vê hoje, como o Baiana System, assim, são coisas que bebem dessa fonte, né? Elas podem não estar diretamente expostas, mas tudo tem muito permeado por isso, né? E o Mangue Beat, ele foi algo muito importante, assim, para quem era de Recife também, sabe, assim. Independente do movimento nacional, né, e do impacto nacional e até mundial, assim, desse movimento, foi uma coisa muito forte, assim, pra gente que era de Recife. E eu era muito novo, né, tinha, sei lá, 10 anos, 11 anos, quando começou, assim, e Chico era algo muito forte, assim. Quando ele faleceu, eu tinha 12 para 13 anos, assim, eu era muito novo, né? E nem cheguei aí num show de Chico Science mesmo. E, de certa maneira, né, esse universo que ele trouxe impactou em toda a lógica da cidade, né? E, sobretudo, deu também uma confiança, assim,
e essa confiança eu meio que herdei, de que você pode conversar com o mundo e pode, ao mesmo tempo, representar muito da sua identidade cultural, né? Então, esse diálogo profundamente universal, mas trazendo à tona, assim, toda uma ancestralidade também de onde você vem, das suas matrizes, sabe? Então, isso foi muito empoderador pra gente que era de Recife. Ver que caras que estavam ali estavam, né, rodando o mundo, apresentando o seu som, né? Então foi muito importante nesse sentido, assim. Sonoramente, né, me apresentaram milhões de coisas, né? E não só a Nação Zumbi, mas tudo que envolve, né? E pessoas que até hoje são muito fortes, né? Tipo Otto, Siba, Karinabu, a banda Ed, o próprio Mombojó, assim, que veio um pouco depois, que eles China. são da minha idade, China. Foi toda uma geração, assim, de músicos que até hoje também são muito fortes, né? Até hoje impactam, assim, com suas obras. Então, eles são uma fonte de inspiração, assim, para mim, muito grande, sabe? Para o meu trabalho. E eu acho que do Mangue Beat mesmo, eu herdo muito essa coisa da simbiose, né? Eles têm um lance muito forte de, sobretudo Chico Science, de intuir que coisas podem combinar, né? De entender que dá para juntar aqui o maracatu, dá para juntar esses graves com o bumbo do hip hop, dá para, sabe? Né, o próprio China, assim, no Shake Tosado, né, o frevo e o hardcore. Então existia esse olhar, né, para combinações musicais possíveis, sabe? Isso era muito latente, assim, no Mangue Beat, né, na galera. E isso foi muito importante, assim, porque eu acho que muito do som que eu faço hoje tem um pouco dessa concepção, né? Então, termina que talvez você não escute uma batida, né, de fato, como a galera fez, mas a filosofia por trás, ela é muito referenciada, assim, nas coisas, né? Influenciada mesmo pelos que eles fizeram, né? Do recomeço, do retrocesso, do fogo, mar e o vento. Somos sementes do agronegócio, do lixo tóxico, da célula transgênese. Somos futuro do imperfeito, do presente. A partir dessa simbiose que você fala, no seu som, a influência de ritmos regionais do interior de Pernambuco. Como é que foi isso? Isso é vivência, assim, né? E ao mesmo tempo, eu tenho uma coisa, assim, de tipo, eu realmente, essas coisas me tocam, né? Me tocam profundamente, assim. Então, aquilo não é algo longe pra mim, sabe? Não é algo que eu precise buscar, né? É algo que eu vivenciei e essa vivência eu carrego comigo. E aí quando eu vou compor, quando eu vou criar, eu tenho vontade de colocar essas coisas dentro da panela, sabe? É algo que são temperos, né? São ingredientes que eu boto dentro da minha cozinha, né? Eu boto ali como algo importante no meu trabalho, sabe? E nesse sentido foi muito forte, assim, né? Por exemplo, nesse disco novo, eu tive um lance com o cavalo marinho, né? Que é um ritmo muito específico da zona da Mata Norte de Pernambuco, que ele não é tão conhecido e eu tinha que fazer algo com ele, sabe? E fiz uma música do disco novo. Vai sair um clipe também em março, em cima do cavalo marinho, da dança e tal. E eu tinha essa coisa muito forte com isso e eu queria traduzir isso em música, assim. Tinha essa meio que esse desafio, sabe? De fazer algo mais contemporâneo, assim, com o cavalo marinho e tal. E, e é isso, né? Eu tenho algumas vivências, tipo, toquei forró há muito tempo, sabe? Tipo, toquei 6 anos de forró pé de serra, né? Eu sempre falo isso, assim.
A guitarra que eu toco hoje, ela foi comprada, né, tocando um pandeiro, violão, triângulo, sabe, rabeca. Então, isso é algo muito forte, assim, pra mim, né? É um background mesmo, assim, musical. E é natural que quando essas coisas que me tocam reverberem, né? Às vezes de uma forma mais sutil, na poética e tal, mas tá tudo ali, né? Tá tudo dentro de mim, assim. E eu acho isso fundamental, assim, ao mesmo tempo é muito impactante, assim, você vê o quanto a música, sei lá, o David Byrne, sabe? Ele tem um Forró in the Dark em Nova York. A galera do Radiohead bota um baião no meio da sua música, um cavalo marinho, assim, saca? Os caras escutam a nossa música como uma fonte de referência, sabe, para o mundo, assim, inteiro. E por que que a gente não vai colocar isso dentro da minha música? Porque eu não colocaria isso, sabe? Sempre me incomodou muito essa coisa totalmente asséptica, assim, de você fazer um som e não ser contaminado por nada da sua cultura, assim, sabe? E para mim é muito importante, assim, porque aquilo é muito vivo, sabe? Aquilo não é uma coisa morta, sabe? Que eu li num livro. Aquilo é algo que está rolando e eu faço parte disso ao meu modo. E eu sinto feliz de poder misturar essas coisas também, sabe? Aproveitando o gancho aí que você deu sobre o forró, eu quero aproveitar a oportunidade de perguntar sobre a parceria com a Mariana Aidar, já que você participa de uma música dela e ela participa de uma música sua no álbum Somos. Como é que foi essa colaboração? Na real, Mariana foi um encontro, assim, né? Ela surgiu já há um tempo e, de certa maneira, o que ela faz me influenciou. Então, sobretudo algumas músicas, assim, né? Quando ela fazia aquela mistura, assim, do shot com reggae, com dub, sabe? E a devoção dela a Dominguinhos também, assim, sabe? Eu, eu considero demais, assim, o que ela fez por Dominguinhos, assim. Aquele documentário é uma coisa maravilhosa mesmo. E eu vi isso me impactou muito. Eu já gostava muito do som dela, sempre acompanhei, assim, já tinha visto alguns shows e tal. E aí quando eu lancei o meu disco, ela ouviu e eu dei pra ela o disco. A gente tava saindo de uma entrevista, né? Ela tava saindo da casa de Patrícia Palumbo e eu tava chegando na casa de Patrícia Palumbo. Nos encontramos ali na troca de turno, né, da Patrícia. E aí nessa troca eu disse, pô, eu queria te dar um disco e tal. Ela ouviu o disco pelo Spotify, porque o disco quebrou, tem esse episódio. E aí ela gostou do disco. E aí ela se conectou, assim, pô, achei legal, vamos fazer alguma coisa e tal. E isso é um mistério, assim, da música, né? Tipo, pessoas que você admira muito, de repente também curtem o seu som, né? Veem que você tem algo a contribuir ali. E de repente você tá ali dialogando e trocando com essas pessoas, né? E fazendo parte do ciclo delas, né? E Mariana queria gravar uma música minha e tal. E aí ela falou, pô, mas vamos compor alguma coisa, vamos, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. E aí foi um processo, assim, ela mandava a melodia e eu, né, trazia de volta e foi tudo muito rápido, muito intenso. E aí tinha essa música que eu mandei pra ela queria gravar, só que aí Ricardo e Guilherme, que estavam produzindo isso comigo, adoraram a música, né? Aí falaram, velho, ela pode até gravar, mas a gente vai gravar também. Aí eu fiquei naquele dilema assim, tal, os meninos bateram pé, eu falei, pô, Mari, queria conversar contigo, porque a galera tá querendo muito gravar essa música e tal. Aí ela, não, pô, grava, fica tranquilo e tal. Agora eu intuí que talvez se eu gravasse pelo ineditismo ela não fosse gravar. E aí eu falei, pô, então eu queria te chamar pra tu cantar comigo. Ela, pô, vamos nessa e tal. E aí nesse processo de gravar, de estúdio, a gente foi compondo muito, se falando, sabe? E a gente compôs umas 4, 5 músicas. E foi isso aí.
pintou depois dessa gravação do meu disco, né? Que tá lá registrada na música Eu Só Queria Que Você. Ela foi lançar um single, tinha feito um ensaio para a revista Trip, e o ensaio falava da relação dela com Caraíva e Trancoso. E a gente tinha composto uma música em abril do ano passado, chamada Caraíva Trancoso. Aí ela falou, cara, eu vou aproveitar esse ensaio aí e vou lançar esse single, essa música, que fala da minha relação com essas duas cidades, né? Aí ela falou, pô, mas é um negócio muito rápido, eu tenho que produzir e tal. Como é que tu tá de tempo? Eu queria que você produzisse, porque você compôs, você tem o DNA dela e tal. Aí eu disse, pô, mesmo que eu não tivesse tempo, eu teria, então vamos embora. E aí foi massa, né? Ela lançou com um clipe bem bonito, assim, da Alton. E foi isso, assim, foi muito especial, assim, o encontro. E eu também fiquei muito feliz, assim, também, porque o som que eu faço, ele tem muito a ver com essa imbricação, sabe? Entre a composição e a produção musical, né? O fato de eu produzir e compor, né, dá uma onda, sabe? Dá uma onda diferente, assim, na parada. Que é diferente daquele cara que só compõe e precisa, né, de um produtor para traduzir ou para levar para outro lugar, né? E foi muito massa, assim, Mariana ter sacado isso e ter me dado também essa chancela de fazer essas duas coisas, né? Compor junto e produzir, né? Traduzir aquela composição em uma produção musical, né? Eu fiquei bem feliz, assim, com o resultado. E aí eu só queria que você, que é a música que ela canta no meu disco, é uma música muito, muito forte, assim, pra mim. Ela fala, ela meio que, eu digo que ela mistura de Massive Attack com Dominguinhos, saca? É um combo aí. E ela tem muito desse universo, né? Acho que o Dominguinhos nos conecta bastante. E ela cantou maravilhosamente, assim, né? Deu toda uma carga, assim, pra música. Sorriso já voa largo, onde a pupila clareia. Não dá pra pedir socorro pra quem não se margeia. Eu só queria que você pedisse pra eu não ir embora. Eu só queria que você... Você que falou aí em Massive Attack, o que você ouviu de música internacional, além de Massive Attack, que te inspira nesse álbum? Cara, eu tenho uma playlist do Spotify que eu nem divulguei, assim, muito. Não divulguei, né? E ela ainda tá aqui. Eu posso até te mandar. Manda sim. E ela meio que resume um pouco das coisas que eu venho ouvindo, assim. Eu escuto muita coisa, mas um cara me chamou muita atenção, assim, nos últimos anos, que foi o Branco, que é o produtor do Buraca. Ele é do Buraca, né, Sound System, de Portugal. E eu vi muito ele. Ele é um cara que eu acho que ele tem uma sonoridade muito massa. E Portugal virou um centro, assim, também, de interpretar, sabe, toda essa tradição de música que vem da África, né, de Angola, sobretudo, e botar ela no molho da cultura de Portugal, sabe? Então, é meio que um processo meio um tropicalismo português, sabe? E o Branco mistura isso com funk carioca, com kuduro. Então ficou algo muito massa, assim, o que ele faz. E me inspira muito, assim. Eu tô olhando aqui a playlist, saca? Aham. Das coisas que tem. Aí tem, assim, tipo Beyoncé, Sim, né? Aquele J Balvin, né? sim. Escutei a Lívia Neri, da Bahia. Aquela banda, aquele duo de Cuba, né? O IBG, aquelas duas gêmeas. Aí tem o Sergio Otis aqui, tem Siba, tem Sister Nancy, tem o Rico da Laçã,
tem o Jorge Drexler, tem o Stromae da França, tem aquela banda Major Lazer, tem a Disclosure, tem a White Bell, que é uma banda que eu gosto muito. Eu gosto muito de uma também chamada The Growlers. Então, é isso, né? Muita coisa assim que eu escuto. Você falou muito aí nessa playlist de músicas que te influenciaram. Tem muita pop music, música eletrônica. E nesse seu álbum, nesse último, agrega muitos elementos eletrônicos. Qual foi a diferença desse álbum, da produção desse álbum pro outro, pro Miocárdio? Como é que foi essa influência aí, essa forma que você inseriu a música eletrônica? Eu acho que o Miocárdio, ele tinha um direcionamento, assim. Teve a presença de Gui Amabis, né, que é um produtor daqui de São Paulo também, que deu uma cara da sonoridade dele com a minha, assim, foi massa. Mas esse disco novo, Somos, ele tinha um endereçamento, assim, sabe? Ele queria meio que aprofundar, assim, essa simbiose entre a música pop, a música eletrônica e a música nordestina, assim, sabe? A música de Pernambuco. Então esse disco teve esse desafio, sabe? E sonoramente tem muito a ver, assim, com o Ricardo e Guilherme, né? Eles são dois produtores musicais que tocam comigo no palco. Então nós somos 3 produtores no palco, saca? Então, durante esses 2 últimos anos que a gente rodou com o primeiro disco, a gente virou um grande laboratório, sabe? De sonoridade. Então a gente ia fazer uma versão, aí cada um botava um negócio, ele carregava uns samplers, Guilherme achava uns sintetizadores, a gente botava um bocado de efeito, ia processar os sons. Então nós 3 viramos um laboratório de sonoridade e fomos nós 3 que produzimos a música, por exemplo, de Mariana, né, a Caraíva Trancoso. Então, de certa maneira, a gente estava numa busca de som, né? Então eu e Guilherme, a gente tem um estúdio de produção musical lá em Recife, e a gente se enfurna ali e fica 1000 horas achando o som, né? Tem uma coisa muito de sound design, assim, também, sabe? De você poder modelar o som e achar aquele bumbo que você quer, sabe? E isso acontecer de uma forma mais sintética, né? Uma forma mais eletrônica, né? Sem necessariamente captar. E se captar também, por exemplo, várias coisas do disco, né? Esse tipo, sei lá, a voz que entra no começo de Eu Só Queria Que Você, é como se fosse um drone, né? Que a gente chama, que é uma voz grave, um grave contínuo, assim. É um drone da minha voz. A gente pega a minha voz fazendo bota ela 2 oitavas abaixo e isso vira parece cordas, sabe? Uhum. Então tem muito som ali sendo processado, sendo criado e, enfim, sampleado. Então é um processo muito artesanal, sabe? De produção musical, assim. É a procura da identidade, né? É a procura da identidade, sim, e também o processo criativo que a gente se estabelece, né? Como a gente vai gerar esses sons, né? Como é que essa produção nasce. Então, e é isso. E teve muito a ver com esse trio também. Eu trazia as músicas, algumas até compus com eles mesmo, e a gente ia entendendo junto, sabe? O caminho e o som, né? O que colocar, o que tirar, e foi muito nisso. Como esse caos político que a gente vive no Brasil hoje te influenciou? Tá meio difícil não falar de política, né? Então, eu acho o disco totalmente político. O meu disco totalmente político. A primeira música, Somos, fala exatamente disso, né? Tipo, somos sementes do agronegócio, do lixo tóxico, da célula transgênese, né? Somos as flores do concreto armado, do chão rachado. Somos do tempo do retrocesso, do recomeço, sabe?
Então, tudo já estava aí, né? Tudo que a gente está vivendo hoje já estava na pauta, né? Tudo que a gente está vivenciando foi uma construção para a gente chegar nesse momento, né? Muito triste da nossa política, assim, da nossa democracia e tal. E esse disco Somos, ele fala sobre processos coletivos, né? É um disco que aborda a coletividade. Agora, eu tenho um olhar, assim, a gente está vivendo um momento de muita polarização na sociedade, né? E essa polarização meio que diz, você sim, você não, sabe? Ele sim, ele não, né? E isso é fundamental. E a gente precisa demarcar territórios. Só que para algo maior, nós vivemos em sociedade, sabe? A gente, no fundo, somos uma humanidade, né? Não somos nem só brasileiros, né? Somos uma humanidade com problemas globais, né? Somos de uma sociedade totalmente global, com problemas que a gente precisa administrar globalmente, né? Existe uma ilha de lixo no Pacífico, saca? Isso é feito por um consumo desenfreado, sem razão, saca? E o meu disco, ele fala disso. Ele fala de processos coletivos, né? O que surge da humanidade, e algumas músicas são mais diretamente, fala disso, como Pela Liberdade, como Somos mesmo. Alguns falam mais, né, de forma suave, mas é um disco político e eu acho que sempre será político, sabe? Porque até às vezes quando eu tô falando de amor, como na música Poliamor, sabe? Ou Pela Liberdade, eu tô falando de processos políticos. A gente tá falando de respeito às individualidades, a gente tá falando de respeito às diversidades de afetos, a gente tá falando, às vezes não tá uma bandeira ali, um jargão, mas a gente tá defendendo essencialmente a base dos direitos humanos, que é o que está se rasgando, né, nesse processo que a gente está vivendo. Então, a política influencia totalmente, né, e muito, e é uma pena que a gente esteja vivendo um momento que a gente precisa também falar de coisas tão básicas, sabe, assim, afirmar coisas que já poderiam ter sido superadas há muito tempo. Sou Paraíba, Pernambuco, Sergipano, sou Cafuso, Salvador, Paranauá. Não vim pra passar batido, não vim pra passar batido, não. Não vim pra passar batido, não vim pra passar batido, não. Guardando espaço pela rua que eu cheguei, passa batido na escola. Quais são os seus planos para 2019? Cara, eu acho que 2019 é um ano realmente dedicado ao Somos, sabe? Tipo, eu lancei ele no meio desse caos político, assim, já mais pro final do ano. Então, a gente começou a fazer os primeiros shows agora, né, da turnê. E isso é muito impactante, né? Porque às vezes você produz uma música rápida e tal, em casa, assim, mas a turnê, ela é analógica, né? Você precisa viajar, pegar um avião, pegar um ônibus, pegar uma van e chegar no lugar, né? Então, isso às vezes demora 2, 3 dias para isso acontecer, né? Um show de 1 hora. E é o que eu gosto muito, assim, também, porque meio que torna aquilo vivo, sabe? Aquele disco feito no estúdio, ele vai para outro lugar, assim. Então esse ano acho que vai ser dedicado a isso. A gente tem alguns clipes para lançar de algumas músicas desse disco, e é isso. Esse ano vai ser um ano de circulação do disco, sabe? Do disco Somos. Se vier algum single, eu não sei, mas acredito que é um ano que eu vou estar mais no foco de fazer show com Somos mesmo. Mas assim, também é algo que single, essas coisas, elas podem surgir naturalmente, sabe? De outros fluxos.
Pode ser, mas não tem nada planejado, assim, para 2019. A gente vai fazer mais clipes mesmo, para contar mais a história desse disco, sabe? Aí, 2020 também é demais, assim, para o planejamento, assim. A gente vai também sentindo para onde ir. Barro, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, valeu mesmo. E espero que em breve a gente possa curtir um show seu, que você possa vir a Palmas. Enfim, muito obrigado por esse momento. Pô, obrigado. Valeu, Felipe. É um prazer. E valeu por botar fé no meu som. E é isso, cara. Eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que tá escutando a gente, todo mundo que te acompanha aí também. E é muito importante, cara, esse espaço pra gente discutir, aprofundar a música. Isso é muito... sempre algo muito relevante, assim, pra mim, no trabalho. E que bom que deu certo aqui pra gente conversar e aprofundar esse disco novo que tá começando a turnê, né, aí pro mundo, assim. Massa. Lave mexe Brasil vendendo a imagem pra quem quiser comprar. Chega o São Gonçalo com seu batalhão, estou pronto para sambar. É cavalo marinho, chegando no sustento, pisando com seu mergulhão. Atiço terrível pra quem é de casa, eu quero ver queimar carvão. Quero ver carvão queimar, quero ver queimar carvão. Quero ver paia voar, quero ver queimar carvão. Quero ver carvão queimar, quero ver queimar carvão. Quero ver paia voar, quero ver queimar carvão. Este foi o Papo com Barro, e vamos encerrando a edição de hoje do podcast Boto Fé Nesse Som, e a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista especial. O Boto Fé Nesse Som tem um grupo no WhatsApp, viu? O link está na descrição deste episódio. Tá na descrição também os links para o meu Insta e para o meu Twitter. Lembrando que no meu Instagram... quase sempre eu tô produzindo algum conteúdo sobre música brasileira, vale a pena conferir lá. Não deixe também de assinar o podcast na sua plataforma, se você ouve no Spotify, na Deezer, na Apple, no Castbox, enfim, na plataforma que você ouve, não deixe de assinar. Se a sua plataforma permite comentários, permite avaliação, não deixe de fazer isso também, que é importante pra gente. Então, é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana, então, com o Igor de Carvalho. Aproveite a semana e recomende o podcast aos amigos. Valeu, pessoal. Até mais.